Vamos ler a palavra de Deus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, pega a sua Bíblia aí. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. E nós leremos o versículo 16 e o versículo de número 17. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17. Irmão, você sabe por que tem muita igreja fria, gelada? Parece que Jesus está sendo velado dentro do meio dela. Porque os pastores hoje só sabem passar a mão na cabeça do povo. Não vou falar não, porque senão sai da igreja. Eu não vou falar não, sabe? Porque senão eu tenho medo de perder. Irmão, eu não tenho medo de perder. Eu tenho medo de você ir para o inferno. Eu tenho medo de você ficar dentro da igreja morto, gelado e morto espiritualmente. Isso eu tenho medo. A minha missão é essa, é te despertar. É te colocar para Deus. É te impulsionar para os céus. Amém? Tem igreja aí, irmão, que é normal. O pastor não pega no pé, pastor não estimula ninguém a orar. Está tudo, mas todo mundo, irmão, frio, gelado, na prática do pecado. Aqui não, irmão. Igreja do Altíssimo, vocês têm um pastor que vai te puxar para Deus, que vai te impulsionar para buscar a Deus, que vai te admoestar à luz da palavra do Senhor. Porque eu vou fazer 40 anos, tenho 39. Mas se eu estou de pé até hoje, é porque eu tive pastores que me puxaram para Deus. Eu tive pastores aqui, irmão, que quando a gente orar, ora mais alto, busca melhor. Você está orando fraco, você está clamando fraco, ore mais com autoridade. Mas quando a gente orava, o céu se abria, irmão. A glória de Deus descia. Agora hoje os crentes não dão conta nem de orar, eles ficam assim. Mas marca uma roda de churrasco para você ver. Fala a noite inteira, conta piada a noite inteira. É verdade, não é, irmãos? Mas para falar com Deus, às vezes nós não temos. Isso é intimidade, irmãos. Está faltando em nós intimidade. Mas Deus está nos trazendo esse despertamento. Levante a sua mão e diga assim: Senhor, me desperta. Senhor, me corrija. Porque eu quero viver as promessas do Senhor. Você crê, você quer, você acredita, diga amém. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Não, eu quero ler esse último versículo. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar-nos com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre, sempre, sempre com o Senhor. Quem espera esse dia, diga glória a Deus. Eu estava desde a manhã desse dia orando a Deus, buscando ao Senhor em espírito, para que Ele me direcionasse o que pregaria aqui hoje. E quando eu cheguei aqui, o Ministério de Louvor, eu estava cantando esses louvores que falam da volta de Jesus. E o Espírito de Deus me confirmou esta palavra mais uma vez. Então hoje eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja. O grande encontro com Cristo. O arrebatamento da igreja. Vamos orar para que o Senhor venha falar conosco nesta noite de forma poderosa mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos pela tua palavra que é linda, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Meu Deus, a tua palavra que é penetrante, mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes. Fale conosco nesta noite. Nós desejamos ouvir a sua voz. Que cada um de nós saiamos daqui edificados, fortalecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome o seu assento, aqueles que podem aplaudam a Jesus.
Digam comigo glória a Deus. Digam comigo aleluia. Queridos irmãos, eu tenho esta palavra que nos confronta, esta palavra que, pelo menos para os salvos, ela é a nossa viva esperança. E hoje eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja. Esses dias atrás eu falei sobre o céu, por que não queremos mais o céu? E disse aqui que esse estilo de mensagem, essas pregações, elas têm deixado de estar em evidência nos nossos púlpitos, nos púlpitos das grandes igrejas, das grandes massas, porque na verdade não é uma palavra que traz ibope, não é aquela palavra que todos gostam de ouvir, mas que precisamos ouvir. E hoje eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja, que também é uma palavra que em muitos lugares está sendo esquecida, em muitos lugares está sendo negligenciada. É por isso que hoje nós vemos cristãos sem temor a Deus, porque o que gera temor no nosso coração, irmãos, é a palavra de Deus. O que gera temor no nosso coração é quando nós ouvimos estas palavras, que nos alinha diante de Deus, que nos desperta a buscarmos a Deus, que nos coloca no trilho novamente. E às vezes nós estamos acostumados com palavras que amassageiam o nosso ego, que nos fazem sentirmos confortáveis, assentado nesse banco. Sabe qual é a minha missão? A minha missão quanto pastor e pregador não é deixar você confortável nesse banco. A minha missão quanto pregador e pastor é te deixar desconfortável sim, e fazer você sair daqui com tremor e temor, e se perguntando para você mesmo: será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? Como está a minha vida? Como eu estou diante do Senhor? Como eu estou diante da palavra do Senhor? E quando eu olho para esta mensagem do arrebatamento, eu vejo que o arrebatamento não é uma metáfora, o arrebatamento não é uma alegoria, o arrebatamento não é uma história simbólica, o arrebatamento ele é uma realidade. O arrebatamento ele é uma promessa literal de Jesus à sua igreja. Jesus no seu ministério, ele falou sobre a sua segunda vinda. Ele falou para nós estarmos atentos, preparados, porque ele voltaria para buscar a sua igreja. E quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos à nossa volta, nós vamos observar que o mundo caminha para o caos. É só você olhar os noticiários. Esse final de semana todos nós fomos pegos com o ataque dos Estados Unidos e Israel atacando o Irã. Guerras, rumores de guerras. O mundo caminha para o caos. Enchentes, terremotos, pestes, males que assolam a sociedade. Mas a igreja do Senhor, em contrapartida, ela caminha para o encontro com Cristo. A igreja do Senhor, ela caminha para o grande encontro, porque arrebatamento, ele é a esperança da igreja. A esperança da igreja não é um novo político entrando no Planalto no ano que vem. Não, a esperança da igreja não é um novo governo. A esperança da igreja não é Donald Trump. A esperança da igreja não é o dólar aumentar ou abaixar. Não são as economias do mundo melhorarem. A esperança da igreja é a volta de Cristo. O arrebatamento é a esperança da igreja. O arrebatamento, ele é o consolo dos santos. Você sabe o que nos consola? Não é o abraço de pessoas que nós amamos. O que nos consola é sabermos que daqui a pouco a trombeta vai soar e nós vamos estar com o Senhor. O que nos consola não é sabermos que possivelmente daqui uns dias as coisas vão melhorarem, porque eu digo para você, meu irmão, que daqui para frente as coisas não vão melhorarem.
As coisas só vão ficar cada vez mais difíceis, mas o consolo da igreja é esse: Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Agora, o arrebatamento, ele é o terror dos que rejeitam a Cristo. Quando eu não busco a Deus com fidelidade, quando eu não aproximo a Deus, diante de Deus com integridade, com coração pleno, quando eu resisto à voz de Deus, eu estou rejeitando a Cristo. E o arrebatamento para esses é o terror. O arrebatamento para esses não é coisa boa, não. É por isso que quando falamos de arrebatamento, logo nós vamos ver o semblante no meio da plateia. Alguns abrem um sorriso, porque dentro do coração deles há uma chama que aquece, há uma brasa que está acesa, a presença de Deus está evidente. Mas para muitos, quando nós falamos da mensagem do arrebatamento, da volta de Cristo, para muitos é sinônimo de tristeza, de angústia, de desespero, porque o arrebatamento é o terror daqueles que rejeitam a Cristo, daqueles que viraram as costas para Cristo. O arrebatamento, ele é o início do cumprimento final da nossa redenção. A igreja, ela não caminha para o fim, ela caminha para o encontro do noivo. Esses dias eu estava conversando com alguém e essa pessoa disse: nós estamos no fim, nós estamos perdidos, nós estamos caminhando para o fim. Eu olhei para ele e falei: não, meu irmão, para mim não é o fim, para mim é o encontro com o noivo. Para nós que somos salvos, é a nossa viva esperança intacta. Oh, glória a Deus! E a nossa oração tem que ser essa: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero perguntar: quantos aqui esperam esse grandioso dia? Levante a sua mão para o céu. Queira você ou não, preste bem atenção aqui, queira você acreditar ou não, queira você, meu irmão, abraçar com esta mensagem ou não, a verdade é: Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele vai vir para buscar o seu povo. Agora, nós precisamos entender o que é o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses, Paulo está escrevendo a esta nova igreja. Esses irmãos estão um pouco confusos acerca daqueles que dormiram em Cristo, daqueles que morreram. E no capítulo 4, versículo 16 ao 17, ele fala: nós seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Mas ele fala sobre aqueles que morreram em Cristo. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Sabe aquele pai que morreu em Cristo? Sabe aquela mãe que morreu em Cristo? Sabe aquele filho que morreu em Cristo? Naquele dia, no soar da última trombeta, eles vão ressuscitar. E antes de nós sermos arrebatados, a Bíblia diz que eles ressuscitarão. O arrebatamento, ele é isto: nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e ali nós vamos encontrarmos com o Senhor. A palavra arrebatados, ela vem do grego harpazo. No latim é raptare, significa tirar a força, significa tomar rapidamente, levar rapidamente. É o momento em que Cristo vem nas nuvens. Os mortos em Cristo, eles ressuscitarão. Os vivos, eles terão os seus corpos transformados. E a igreja, ela será retirada, ela será arrebatada, ela será tirada com força, rapidamente, repentinamente. Ela será tirada desta terra. É por isso que Paulo, ele vai escrever em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos. É assim que vai acontecer o arrebatamento. É no abrir e fechar de olhos, é no piscar de olhos. O que a Bíblia está querendo nos dizer? Que o arrebatamento, ele será rápido demais para quem não estiver preparado. É por isso que nós estamos aqui pregando esta palavra. É por isso que Deus levantará
arautos, profetas, homens de Deus, dizendo: prepare a sua vida, alinhe a sua vida, busque mais a Deus, se encha mais do Espírito Santo. Por quê? Porque arrebatamento, ele será rápido, e não vai ter como você se preparar, não vai ter como você olhar para Deus e dizer: Senhor, espera só um pouquinho, eu vou dobrar os meus joelhos e pedir perdão, porque eu quero ir morar no céu, porque eu quero ser arrebatado. Não, o arrebatamento é para aqueles que já estão preparados, é para aqueles que estão com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Não vai ter tempo para você se preparar, vai ser num abrir e fechar de olhos. A Bíblia nos diz que um estará no campo, um será levado e o outro será deixado. O esposo vai estar no trabalho, a esposa em casa. Um será levado e o outro será deixado. Olha, esse dia não vai ter como você escapar, esse dia não vai ter como você se esconder, esse dia não vai ter como você procurar os melhores abrigos da terra para poder se livrar desta realidade do arrebatamento. Você precisa se preparar agora, você precisa se alinhar a Deus agora, você precisa se santificar agora, você precisa aproximar de Jesus agora, porque quando a trombeta soar, aleluia, não vai ter imã do inferno que vai segurar os salvos nessa terra. Eu não vou ficar aqui, oh glória. O crente cheio do Espírito Santo não vai ficar aqui. Aqueles que santificaram as suas vidas não vão ficar aqui. Nada vai segurar você que busca Deus, nada vai segurar você que disse não ao pecado, não aos banquetes do inferno, não às práticas mundanas. Nada vai nos segurar aqui, porque quando a trombeta soar, nós subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Se esta palavra ela não enche o teu coração de alegria, eu digo a você, meu querido amado ouvinte, você precisa rever o seu cristianismo e a sua fé. Mas se o teu coração ainda tem a chama, e quando você ouve falar do arrebatamento, o seu coração arde, este é o sinal de que você está aguardando Jesus. Deixa eu ver quem aguarda esse dia. Levante as duas mãos para os céus e dá um glória bem alto, para ensaiarmos como que vai ser lá no céu. Oh glória! Pode aplaudir a Jesus. Não, eu não estou falando de ouro. Não, eu não estou falando de prata. Não, eu não estou falando de portas abertas. Não, eu não estou falando de bênçãos terrenais. Eu estou falando da maior esperança dos salvos. Eu estou falando da maior esperança daqueles que amam a Cristo de verdade. Oh, aleluia! Eu espero esse dia, eu aguardo esse dia. E quantos aqui estão aguardando? Diga glória a Deus por isso. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, sem hesitar, sem medo. Eu sei que tem gente que não gosta, mas olha para ele e olha para ele, diga assim, ó: você querendo ou não, você crendo ou não, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Quem participará do arrebatamento? 1 Tessalonicenses 4,16: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem participará do arrebatamento? Os que estão em Cristo, os que estão em Deus. Tem muita gente que está dentro da igreja, tem muita gente que tem uma carteirinha de membro, tem muita gente que carrega a Bíblia na mão, mas não está em Deus. Ele está numa religião, ele está num culto legal, ele está numa igreja bonita, ele está vivendo essa atmosfera, mas ele não está em Deus. Só vai participar do arrebatamento os que estão em Cristo. Você está em Cristo? Você já morreu para o mundo? Você já morreu para o pecado? Você já morreu para as suas vontades? Você já morreu para os seus desejos?
Quem participará do arrebatamento? Os que nasceram de novo. Porque aquele que entregou a vida a Cristo, desceu às águas, ele nasceu de novo. Ele nasceu do alto. Irmão, tira para mim o compressor, por favor. Tira o compressor. Eu estou sentindo que tem um compressor aí. Me ajude em nome de Jesus. Escute. Tem gente que não nasceu de novo. Irmão, olha aqui para mim. Tem gente que carrega a Bíblia, ele dá até a paz do Senhor, mas ele não nasceu de novo. Você já viu aquele tipo de crente que quando ele fala do mundo, quando ele estava lá no mundo, ele fala com a boca cheia? O que é nascer de novo? Você morreu para o mundo, irmão. Mas tem gente que está vivo para o mundo e morto para Deus. Em contrapartida, você precisa estar vivo para Deus e morto para o mundo. Nascer de novo significa nascer do alto, nascer do Espírito, ter a mente de Deus, ter o coração de Deus, ter a mente do Espírito Santo. Só vai ser arrebatado os que estão em Cristo, os que nasceram de novo e os que pertencem à igreja do Senhor Jesus. Eu não estou falando quem pertence à placa de igreja, não. Eu estou falando quem pertence à igreja do Senhor. E eu vou falar, você longe da comunhão da igreja, você não é igreja, você é um membro fora do corpo. E membro fora do corpo, ele morre. Você precisa entender que esses é que vão ser arrebatados. Não é um evento universal. Não é um evento, não é para religiosos, não é para membros nominais, é para os salvos. É para aqueles que têm a convicção que ele foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Eu vou falar uma realidade aqui, posso falar? Tem muita gente que ele não tem certeza da sua salvação. Se a morte bater hoje na porta da tua vida, você tem certeza da sua salvação? Se Jesus voltar hoje, agora, você tem certeza que você vai subir? Isto é o salvo, isto é a certeza da salvação. João 14:3, a Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus diz: voltarei a vós, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Pertencer à igreja não garante arrebatamento. Tem gente que pertence a uma igreja, mas isso não garante que você vai morar no céu. Ah, pastor, mas eu sou membro de uma igreja, eu tenho uma carteirinha de membro. Você precisa pertencer a Cristo. Você precisa pertencer a Jesus. Você precisa ser de Jesus. Jesus precisa ser seu. Agora, quando acontecerá o arrebatamento? Quando acontecerá? Mateus 24:36, a Bíblia diz: naquele dia e hora ninguém sabe. Irmão, é balela esses que surgem por aí dizendo: no ano tal Jesus vai voltar. Jesus falou com... Não, irmão, o próprio Jesus disse: nem o dia, nem a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, somente o meu Pai. Marcar a hora e data para o dia que Jesus vai voltar, isso é antibíblico. Será inesperado, será repentino, será surpreendente. Mateus no capítulo 24:44, a Bíblia diz: estais vós apercebidos, atentos. É por isso que o crente não pode dormir o sono espiritual. É por isso que nós não podemos, meus irmãos, nos distrairmos. É por isso que nós não podemos ficarmos desatentos. Nós precisamos estar vigiando. Jesus mandou a gente vigiar. Jesus não mandou calcularmos as datas, não. Ele mandou o quê? Vigiar, estar atento. E a pergunta que eu quero te fazer: você está vigiando? Você está atento? Você está como um sentinela? Você está atento ao que está acontecendo? Você está atento às ciladas do inimigo? Você está atento ao que o inimigo está fazendo?
Porque tem crente que o inimigo está fazendo e ele está dormindo. Ele está no sono da negligência. Olha aqui para mim, nós não sabemos o dia, mas sabemos que está mais perto do que ontem. Nós não sabemos o dia, mas olha aqui para mim, está mais perto do que você imagina. A nossa salvação está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Ah, pastor, mas eu tenho tantos anos de crente. Ah, pastor, mas eu tenho 30, 50 anos e já se ouvia falar de Cristo. Ei, o verdadeiro crente, passa ano, entra ano, ele sabe que Jesus está mais perto do que ontem. Agora, como nós devemos, como igreja, viver para esperarmos esse arrebatamento? O ensino do arrebatamento não é para gerar medo, mas é para nós estarmos em alerta. É para gerar em nós o quê? Uma santidade, uma separação. Em 1 João no capítulo 3, verso 2 ao 3, a Bíblia diz que todo aquele que nele tem a esperança, purifica-se. Purifica-se, se abstenha, se santifique mais. Olha aqui para mim. Não é tempo da gente, meu irmão, desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. É tempo da gente orar mais, consagrarmos mais, buscarmos mais ao Senhor, vir mais à igreja, buscar mais a palavra do Senhor, meditar mais nas coisas dos céus, porque a Bíblia diz que todo aquele que nele tem essa esperança deve se purificar. O que é isto? É a vida de santidade. O arrebatamento, ele vem para separar a igreja do mundo. E o que significa viver uma vida de santidade? É aquele que vive uma vida separada para Deus, uma vida santificada diante do Senhor. Santificação é muito abrangente, mas dentre tantas coisas que ela pode representar, santificação é você, meu irmão, a cada dia viver uma vida com Deus, uma vida devotada ao Senhor. E quem será tirado precisa estar separado. Se a Bíblia fala que nós seremos arrebatados, Jesus não vai buscar uma igreja que não está santificada, um crente que não está santificado. Jesus vai vir buscar uma igreja que está separada do mundo. Mas você já viu que hoje nós estamos familiarizando com o mundo? Hoje tudo é normal. Hoje, irmão, tudo é normal. Não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver eu ter uma outra esposa, eu ter a segunda esposa, eu ter um casamento duplo. Não tem nada a ver, pastor. Eu de vez em quando, pastor, eu fumar, eu beber. Não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver eu mentir de vez em quando, eu fazer alguma coisinha errada. A gente é falho, pastor, sabe? Ah, não, irmãos, espera aí. Você não pode pegar isto e colocar como prática na sua vida e viver no erro. Como nós devemos esperar Jesus, tendo uma vida de vigilância. Cristão distraído vive como se Jesus não fosse voltar. Cuidado com as distrações. Sabe qual é o método que o diabo está usando para esfriar a igreja, para te tirar da presença de Deus, para te esfriar sem você perceber? São as distrações. São as distrações. Irmão, tome cuidado. Tome cuidado. Hoje tem muita coisa para a gente distrair. São muitas amizades, são muitos convites, e a maioria deles para nos tirar longe de Deus, para nos levar para longe da presença de Deus, para nos tirar do convívio da comunhão com o Espírito Santo. Vigie, porque cristão distraído vive como se Jesus não fosse voltar. Hoje nós vivemos uma geração, irmão, que está vivendo a fé, vivendo o cristianismo como se Jesus não fosse voltar. Vivendo a vida. Eu estou vivendo, pastor. Arrebatamento? Ah, será? Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Agora, em terceiro lugar, como igreja, como a igreja deve viver à luz do arrebatamento? Uma vida de urgência evangelística.
Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, dizendo que nós queremos a Cristo, nós queremos o céu, mas nós estamos dentro das quatro paredes de mãos e pés cruzados, e não estamos tendo a urgência de pregarmos o evangelho de Jesus. Olha aqui para mim, será que não me incomoda você ver que na tua rua a maioria lá não serve a Cristo, e você mora lá e você conhece tanta gente lá, e até hoje você não falou de Jesus para aquela pessoa? O patrão que você trabalha com ele, aquele amigo que você trabalha com ele, aquela pessoa que está à sua volta. Peraí, a igreja que vive o arrebatamento, essa esperança, ela vive a vida de urgência evangelística. O crente que tem saudade do céu, o crente que quer que Jesus volte e arrebate a sua igreja, sabe o que ele entende? Eu preciso pregar o evangelho, eu preciso anunciar Jesus, eu preciso falar de Jesus, em tempo e fora de tempo, eu preciso falar, eu preciso pregar. Mas só que tem gente que está na igreja 10, 15 anos, 20 anos e nunca ganhou uma pessoa para Cristo. Se Jesus naquele dia perguntar para você quantas almas, quantas vidas você pregou o evangelho, para quantas vidas você anunciou o meu evangelho, quantas vidas ouviram da tua boca a mensagem da cruz e voltou-se para Jesus? Se Jesus pode voltar a qualquer momento, não podemos adiar o evangelismo. Não podemos adiar o evangelismo, irmãos. Nós estamos confortáveis demais dentro de quatro paredes. Igreja bonita, ar-condicionado, som bonito, telão de LED, luzes, uma igreja bonita, está muito bom. Mas tem gente morrendo sem Jesus, tem gente morrendo sem a mensagem da cruz, tem gente morrendo sem saber que Jesus é o Senhor, o Salvador, e que Ele pode redimir o homem dos seus pecados. E a palavra de esperança para esse mundo está na sua boca, crente, está na nossa boca. Tem muita gente que está, meu irmão, só querendo holofotes, microfone, palco, púlpito. Não, eu quero é pregar, eu quero é o microfone. Pregar aqui é muito fácil, pegar esse microfone aqui é muito bom. Eu fui esses dias atrás visitar alguém no hospital. Eu não falei que eu era pastor. Eu fui entrando naquele hospital e entrei dentro daquele quarto onde estava uma irmã da nossa igreja, que inclusive ela dorme no Senhor, e eu orei por ela ali. Quando eu terminei de orar, irmãos, todas as pessoas que estavam naquela sala começou a me pedir: pastor, ore por mim. Pastor, ore por mim. E olha aqui para mim, as pessoas estão sedentas por Jesus, irmãos. O mundo precisa de Jesus. Se nós queremos ver esse relógio de Deus acelerar, o arrebatamento da igreja acontecer, nós precisamos, sabe o quê? Sair da inércia e pregarmos o evangelho. Mas em vez de você pregar, você está despregando. Em vez de nós anunciarmos a Cristo, a gente faz não dar exemplo, é não ser luz e sal neste mundo. Agora, em quarto lugar, como a igreja deve viver à luz do arrebatamento? Com uma vida desapegada. Desapegada às coisas desse mundo, porque quem espera o céu não se prende demais nessa terra. A verdade é que nós estamos enraizados demais aqui. Nós nos preparamos para as viagens de final de ano. E eu estou falando que isso é errado? Não, viagem mesmo, desfrute mesmo. Mas a pergunta é: você está se preparando também para encontrar com Deus? Não, pastor, no final do ano eu preparei para viajar com a minha família para um resort. Glória a Deus, vá mesmo e desfrute com alegria. Agora, da mesma forma, você também está se preparando para encontrar com Deus? Nós precisamos de uma vida desapegada. Quem espera o céu vive diferente na terra. Agora, o que vai acontecer depois do arrebatamento? Repita comigo: depois do arrebatamento vai acontecer o tribunal de Cristo. Olha aqui para mim, ninguém vai fugir do tribunal de Cristo.
A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, nos fala sobre esse grande dia. Ninguém vai fugir do tribunal de Cristo. Hoje nós vivemos uma justiça que falha nessa terra. Pessoas que fogem, estão fugindo da justiça do homem. Mas naquele dia, ninguém vai fugir do tribunal de Cristo. Todos terão que se apresentar diante do Senhor, grandes e pequenos, ricos e pobres, indoutos e leigos, poderosos e não poderosos, todos. Ninguém vai escapar desse grande dia, onde Cristo vai julgar o mundo como a sua igreja, onde as nossas obras estarão diante do Senhor, ou elas vão se apresentar diante de Deus com algum peso, ou elas serão queimadas como palha. Naquele dia, não vai adiantar você se esconder. Naquele dia, não vai ter mais esperança para você. Depois do tribunal de Cristo, vai acontecer as bodas do Cordeiro, que vai estar descrito em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 ao 9, onde nós, os santos, os lavados, os remidos pelo sangue do Cordeiro, vamos estar na mesa com o Senhor. E sabe quem vai nos servir lá? O Senhor Jesus. Ah, irmão, eu vou falar de novo. Você sabe quem vai te servir lá? Não vai ser nenhum homem dessa terra, vai ser o próprio Jesus. Pastor, nessa terra ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém me olha, eu não sou notado. Mas naquele dia, nas bodas do Cordeiro, Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação deste mundo. Assente a esta mesa, a mesa está farta, eu vou servir você. Ei, olha aqui, aqui você passa necessidade, aqui você passa luta, aqui você passa dores, mas naquele dia Ele vai nos servir. Jesus vai nos servir. Quem espera esse dia, glorifica Ele nesta noite. Depois das bodas do Cordeiro, virá a grande tribulação na terra. Apocalipse capítulo 6 até o 18. Vai ser a tribulação, não adianta. Aqui não vai ter mais esperança. Enquanto o mundo, ele entra num período mais sombrio, enquanto o mundo entra num período mais escuro da sua história, a igreja, ela estará para sempre com o noivo. É por isso que Deus não quer, meu irmão, namoro com você. A proposta de Deus para nós é casamento. Por isso que tem gente flertando com Deus, namorando com Deus. Deus não é namorado, Ele é noivo. Ele quer casar, Ele quer aliança, Ele quer casamento. A Bíblia diz que a igreja, como noiva do Cordeiro, estará para sempre com o Senhor. Enquanto o mundo vai estar chorando o juízo, chorando as dores, a igreja vai estar celebrando o casamento eterno com Jesus. O arrebatamento não é para apenas discutirmos. Ele é colocado na Bíblia, ele é descrito na Bíblia, para todos nós revermos os nossos passos, a nossa vida e decidirmos. Olha aqui para mim. Hoje é dia de você examinar o seu coração. Hoje é dia de você abandonar os pecados ocultos. Hoje é dia de você reacender a chama por Deus, a chama pela presença de Deus, e voltar ao seu primeiro amor. Porque tem gente aqui que abandonou o primeiro amor.
Aí Jesus vai falar para aquela igreja que abandonou o primeiro amor: lembra de onde caístes. Caiu de um patamar que não deveria ter caído, caiu de nível. Quantos cristãos que estão descendo o nível, esfriando o amor? Olha aqui para mim, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Não falou de todos. Eu ainda creio que alguém ainda tem a chama acesa no seu coração. Coloca a mão assim, diga assim: o amor não vai se esfriar na minha vida. Diga: o amor não vai se esfriar na minha vida. Olha aqui para mim, lute com todas as suas forças. Lute com todas as suas forças, mas não deixe o primeiro amor apagar. Tem gente que perdeu o prazer por Deus. Tem gente que perdeu o prazer de se estar na casa de Deus. Tem gente, irmão, que ele perdeu o prazer pelas coisas dos céus. Como eu percebo, como eu detecto, pastor, que meu amor está se esfriando, é se as coisas do mundo estão mais chamativas do que as coisas de Deus. Se é preferível ficar em casa do que vir à igreja. Se é preferível ficar em casa do que vir para a vigília orar, como nós tivemos aqui na sexta-feira. Se é preferível você estar na comodidade do seu lar do que vir para a igreja ouvir a palavra. Hoje é dia de você voltar ao seu primeiro amor. Apocalipse capítulo 22, 2. A Bíblia diz que eis que cedo venho. Quem está dizendo essas palavras? Olha aqui para mim, em nome do Senhor Jesus. É o próprio Jesus que está dizendo: eu vou voltar. Eis que cedo venho. Guarda o que você tem. Guarda aquilo que eu te entreguei. Guarda aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Guarda a sua fé. Guarda a sua intimidade com Deus. Guarda a sua comunhão com Deus. Guarda a sua fidelidade com Deus, para que ninguém roube de você a sua coroa. Algumas perguntas finais que eu quero fazer aqui hoje para você, e nós vamos orar. Olha aqui para mim. Se Jesus voltasse hoje, agora, você subiria? Aumenta só meu microfone um pouquinho aqui para mim, por favor. Eu vou repetir isso aqui. Olha aqui para mim. Se Jesus voltasse hoje, você subiria? Não adianta disfarçar dando glória a Deus. Não adianta disfarçar levantando a mão dizendo aleluia. Porque você sabe como está o teu nível de espiritualidade. E mais do que você mesmo, Deus sabe como está o teu nível de intimidade com Ele. O seu nível de relacionamento com Deus. Se Jesus voltasse hoje, você subiria? Tem uma outra pergunta que eu quero te fazer. Há algo que te impediria de você ser arrebatado? Se Jesus voltasse hoje, há algo que te impediria você de desfrutar do céu, das coisas de Deus, daquilo que Deus tem para você. Qual é a outra pergunta, pastor Micael? E eu encerro para orar. Sua vida reflete expectativa ou distração? A sua vida reflete desejo por Deus, anseio por Deus ou distração? Eu encerro esta palavra é para você sair daqui pensando sobre ela. O céu está preparado. Glória a Deus por isso. Quem pode levantar a mão e dizer aleluia? Repita comigo: o céu está preparado. Não grite mais alto, diga: o céu está preparado. A pergunta é: você está preparado? Nós estamos preparados? Ainda há tempo. Ainda há tempo.
Ainda é momento de você deixar o pecado, as práticas pecaminosas. Eu vou falar algo aqui para você, meu irmão, minha querida irmã, e é com muito amor, com muito tremor, com muito, mas muito temor no Senhor. Não basta você vir na igreja, não basta você carregar a Bíblia, não basta você tomar a ceia, não basta você ter uma carteira de membro, não basta você vir levantar a mão, cantar louvores, até uma lágrima rolar dos olhos, você se emocionar, isso não basta. Você precisa estar em Deus. Eu vou falar algo aqui, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, porque o Espírito de Deus está mandando dizer isso aqui. Você com essa vida mundana que você está levando, você não vai para o céu. Esses lugares que você anda frequentando, e você diz que é servo de Deus, crente, você não vai para o céu. Você flertando com alguém que não é o seu cônjuge, você com pecados ocultos, e essa prática te correndo por dentro, e você não confessa o teu pecado. Não, pastor, eu confesso para Jesus. Deixa eu falar, tem que confessar para Jesus, mas tem que confessar também uns aos outros. Tem quanto tempo que você não confessa os seus pecados? Tem quanto tempo que você não abre o coração para alguém e fala: rapaz, eu preciso de ajuda, eu estou pecando contra Deus, eu estou entristecendo o Espírito Santo, eu preciso consertar minha vida, eu quero melhorar, eu quero buscar. Você com esta vida de mentira que você anda levando, com esses negócios todos errados, todo errado na rua, com essas práticas que o mundo, que é prática mundana, que o mundo ele vem trazendo para nós, isso não pertence mais a nós. Você que pega aquilo que não é seu, você que rouba aquilo que não é seu, aquilo que não, e até hoje você não confessou o seu pecado. Olha aqui para mim, você vai para o céu da boca da onça, mas não vai para o céu onde o nosso Deus está. Você precisa confessar o seu pecado. Cadê o glória? É algo sério. Você pensa, com esse vício aí escondido, ninguém está vendo, você acha que você vai para o céu? O céu é para os lavados. Eu vou falar, irmão, a porta do céu é estreita mesmo. A própria Bíblia vai dizer que a porta é estreita, não tem caminho aberto grande, porta larga não. A porta do céu é estreita. A porta do céu é para aqueles que disseram: não, eu não vou, eu não quero, eu não me assento, eu não me contamino, eu não... Até o microfone acaba a bateria numa mensagem como essa. Mas olha aqui para mim, nós precisamos ouvir mais essas mensagens que nos desperta. E eu vou falar para você que está aqui hoje, que tem chamado de Deus e que fica correndo do chamado de Deus. Eu quero falar com você que tem dons e talentos que Deus lhe confiou e você não usa para Deus. Deus lhe confiou um ministério, uma chamada, e você está de braços cruzados. Ah, pastor, mas eu já fiz, pastor, eu já. Deus não quer saber do seu passado, Deus quer saber se você ainda queima por Ele. Deus quer saber se você ainda ama Ele. Irmão, só existem dois caminhos: o céu e o inferno. O destino dos salvos é o céu. O destino dos perdidos que rejeitaram a Cristo, a Jesus, é o inferno. Qual é o lugar que você vai escolher? Fique de pé.
É isso que Deus quer mesmo. Tremor e tremor. Coloca só um pouquinho. É isso que Deus quer mesmo. Temor e tremor. Esta palavra, esse estilo de mensagem gera em nós isso mesmo. Olha aqui para mim. Eu já oro com você agora. Pare de ser esse crente Raimundo, irmão. Um dia quer Deus, outro dia está lá. Sabe, aquela vida. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Outro dia quer Deus, outro dia quer o mundo. A Bíblia diz que ficaram de fora os mentirosos, os fornicadores, os adúlteros, os prostitutos. Ficarão de fora os afeminados. Precisa eu dizer mais alguma coisa? Não adianta, irmão. O céu é para crente que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não adianta eu chegar aqui e ficar pregando a mensagem que te coloca para cima, que amassageia o seu ego, mas você está indo para o inferno. Ainda há um escape, ainda há uma esperança. E o Espírito de Deus está usando os meus lábios aqui nessa noite, dizendo: volte para a minha presença, volte a me buscar, volte a me desejar, volte a me amar, volte. Eu quero perguntar nessa noite, se tem alguém que você ouviu esta palavra: Pastor Micael, Deus falou comigo, eu quero me entregar a Jesus hoje, eu quero confessar Jesus como meu único Salvador, eu quero voltar para a presença de Deus, eu quero voltar para a casa do Pai. Sai do teu lugar e vem aqui à frente agora. Eu quero orar por você agora. Não é amanhã, é agora. Tem alguém que você ouviu esta palavra? Não adianta você ser filho de crente. Não, pastor, nasci na igreja. Ei, pastor, olha, eu sou dentro dessa igreja. Desde quando eu entendo por gente? Se você não entregar sua vida a Cristo, não se converter dos seus maus caminhos, não voltar para Deus, você vai para o inferno, irmão. Tem que entregar sua vida a Cristo. Tem que voltar para os caminhos do Senhor. Pastor, o negócio hoje está cortando. É desse jeito mesmo, irmão. É mocotó grosso. Pela última vez, tem alguém que você quer entregar sua vida a Cristo hoje? Pastor, eu quero confessar Jesus como meu único Salvador. Eu quero me lançar nos braços do Senhor hoje. Eu quero que o Senhor me ajude a vencer o pecado. Eu quero dizer não ao pecado. Eu quero dizer não à vaidade. Eu quero dizer não tudo aquilo que me distancia do Senhor. Eu quero viver para Deus. Eu quero ir morar no céu. Há um grito do Espírito Santo aqui hoje: volte correndo. Volte já. Volte agora. Não deixe para amanhã o que você precisa decidir hoje. E eu vou dizer algo aqui, e não é para colocar medo no coração de alguém, não. Tem gente aqui que Deus está te dando a última chance. Tem gente aqui que está brincando com Deus, e Deus está te dando a última oportunidade. Tem gente aqui que está brincando com o Evangelho, está brincando com a cruz, está brincando com a graça, e Deus está te dando a última oportunidade. Que caia sobre nós o temor dos céus agora. Que caia sobre nós o temor do Senhor agora. Quebra as cadeias espirituais, Senhor. Levante as mãos e ore comigo. Porque Deus está me mostrando gente presa, gente cativa, gente que precisa de libertação espiritual para deixar tudo isso e viver uma vida plena em Deus. Ore em espírito, ore em espírito.
Quebra as cadeias, Senhor. Quebra as cadeias espirituais, Senhor. Quebra as cadeias espirituais, Senhor. Quebra as cadeias espirituais, Senhor. Quebra, 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 quebra. Eu quero mais uma vez perguntar. Eu preciso insistir. Não pare de tocar, continue. E já prepara algo aí, pastor Isaac. Se tem alguém que deseja entregar sua vida a Cristo, quem sabe é alguém que está em casa. Pastor, eu tenho vindo à igreja, mas eu tenho gostado tanto. Mas como que é isso? Para eu morar no céu, o que eu devo fazer? Você precisa confessar Jesus como teu único Salvador. Se você ainda não confessou Jesus como teu único Salvador, você precisa confessar. Você precisa se entregar. Você precisa reconhecer Ele como Senhor da sua vida. Não somente de boca, mas de coração. Quem sabe eu estou pregando para vidas aqui hoje que você afastou dos caminhos do Senhor. Você largou a presença do Pai, você se afastou. Você está até na igreja, mas você está longe de Deus. Mas hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor. Tem alguém que você ouviu esta palavra e quer receber uma oração minha aqui no pé desse altar, para você sair daqui aliançado com o Senhor, para quando a trombeta soar, Jesus arrebatar você também? Sai do teu lugar, vence o pecado agora, rompe esta multidão. Jesus está te chamando agora. Não deixe para amanhã, pastor. Mas o que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Ei, não importa o que vão dizer de você. O importante é que você quer Deus. O importante é que você quer o céu. O importante é que você deseja mudar de vida. O importante é que você deseja fazer uma aliança com Deus. Aqui hoje tem alguém? Levante a sua mão para o céu. Se tiver, dê um sinal com a sua mão e eu quero orar por você. Eu insisto mesmo, porque quem sabe tem alguém aqui que o diabo está te puxando para longe de Deus. Mas Deus está dizendo: é perto de mim que você vai vencer. Pastor Isaac, canta um louvor. Canta aí. Pastor, cante um hino. Eu queria que o senhor cantasse aquele que vocês cantaram no começo. Aquele medley, isso, aquele hino, aquele no começo, isso, aquele mesmo. Me desculpe interromper, mas eu queria que o senhor cantasse aquele mesmo. Aleluia. Ele vem. Quem crê que Ele vem, levante a sua mão e cante. Brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral. Levanta a sua voz e cante. Cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Vamos. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Quem espera esse dia, adore a Deus. Não era um sonho, era realidade. João viu a
Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Santo, Santo eu irei cantar. Se você vai cantar isso, ela cante mais alto. Passar os portões celestiais com os anjos, Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em adoração. em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais. Em adoração, em louvor, sempre, sempre. O encontro do noivo com a igreja Vai ser será tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo. Aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo. Vem Jesus, Para encerrar, cante isso. Maranata, hora vem, Senhor. Levanta as mãos bem alto para o céu. Para nós encerrarmos, canta isso. Vem Jesus, Vem Jesus, vem Jesus. vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, vem Jesus, vem Jesus, oh, Vem vem, Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem vem, Jesus. Aleluia. Quem pode aplaudir a Jesus? Aplauda mais forte, glorifica mais forte. Diga assim: Jesus, se 1000 anos para o Senhor é como um dia, eu te esperarei mais um dia. Diga para Ele: eu vou te aguardar, eu vou te esperar. Diga: nada
vai tirar do meu coração esta viva esperança. Eu quero orar pela tua semana agora, mas esta palavra, eu quero que ela fique cravada no seu coração. Em nome do Senhor, que você alimente essa semana, que você ouça louvores do céu, que você ouça pregações sobre o céu. Eu quero que você alimente a sua alma essa semana das coisas espirituais. Eu quero orar pela tua semana agora. Senhor Deus, eu abençoo a semana do teu povo. Eu abençoo o lar, a família, a casa. Meu Deus, eu abençoo esta vida. Eu abençoo, meu Deus, este homem, esta mulher que entrou aqui nessa noite. Pai, eu sei que a tua palavra foi pregada, o temor foi gerado nos corações através da tua palavra, e que nós venhamos, meu Deus, a cada dia buscarmos a tua presença, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Aplauda o Senhor bem forte. Eu só quero dar os avisos e a gente encerra agora. Quero lembrá-los que no próximo sábado nós teremos a nossa ceia trimestral. Sábado próximo às 19 horas. No domingo pela manhã, encontro trimestral de obreiros. E no dia 21 de março, o chá de mulheres às 15 da tarde. Nós teremos o nosso chá de mulheres na mesa com o noivo. Olha que bênção. E não é apenas um chá, viu? É um lugar de cura, onde as feridas darão lugar a cura, as pérolas que Deus vai liberar sobre a sua vida, e será um momento muito especial. O investimento é de apenas R$25. Todas as mulheres aí estejam inseridas nesse propósito, que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero também falar sobre o nosso grupo de alcance. O nosso grupo de alcance, faça parte de um grupo. Você que gostaria de fazer parte de um grupo de alcance, um GA, eu quero que você procure o pastor Wendel, os líderes que aqui estão, para que você faça parte desse projeto de Deus que tem alcançado muitas vidas, tá bom? Procure nosso irmão Eliezer, a Lucivânia, o Peterson, a Lucimeire, o Emerson, a Poliano, o pastor Deurimar, pastor Wendel, todos eles estão inseridos aí nesse projeto, para nós pregarmos o Evangelho e alcançarmos mais vidas para o Senhor Jesus. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Também os jovens convictos, né? Nós teremos a nossa conferência. Olha aí, conferência de jovens. Já estão todos os pregadores, cantores já agendados. Pastor Eliseu Rodrigues vai estar aqui pregando a palavra. Pastor Renan Lopes, também o nosso irmão Felipe Rodrigues vai estar adorando a Deus. Ministério de Louvor, Worship Altíssimo, Convictus Music, Lucas Teodoro também vai estar aqui. Olha que bênção. É entrada franca, prepare o seu coração. Serão dias poderosos que nós estaremos vivendo aqui no mês de março. A data está ali, bem no cantinho, está meio cortado, mas é no mês de março, em nome de Jesus, 27 e 28, amém? Glória a Deus. Mais algum recado, pastora? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos. Que o grande amor do nosso Deus Pai, que a graça e as misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Santo Doce Espírito sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe. Fica atento à nossa programação semanal nas redes sociais da nossa igreja. Que Deus te abençoe.